Os fãs da Disney adoram relacionar dois filmes com garotas como protagonistas. Que diva! Divertidamente e Red. Me mostra o caminho. Tá bom. Mas será que existe alguma chance da Riley e da Maylee existirem no mesmo universo? E mais, será que tem alguma evidência de que elas já se conhecem e foram amigas no passado? Investigamos tudo sobre essa possibilidade intrigante e vamos te contar agora. Pega a sua pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Teen Videos! A primeira coisa que a gente tem que falar sobre essa possível relação de amizade entre as duas personagens é o fato de que tá mais do que comprovado que sim, existe um universo compartilhado da Pixar. Ou como eu gostaria de chamar, o Pixarverso. Isso fica muito claro quando a gente assiste Procurando Dory e olha quem tá lá ao fundo no aquário. Ela mesma, a Riley. E não só ela, mas seus colegas de classe também. O que indica que toda a sua turma da escola estava em uma excursão naquele aquário onde a Dory estava procurando os seus pais. Segundo nossos cálculos, a distância entre a escola da protagonista de Divertidamente e a cidade onde o aquário estava com a peixinha é de aproximadamente 375 quilômetros, ou seja, é uma viagem de ida e volta que pode ser feita em um único dia. Já no caso da Maylee, até o momento a gente não viu a personagem aparecendo em nenhum outro filme, mas a gente viu o mesmo pássaro que tá na arena de Toronto, onde acontece o show do Fort Town, aparecer no curta-metragem do Doug, o cachorro de Crawled Up. Esses dois fatos já nos mostram que sim, Maylee e Riley vivem no Pixarverso, só que ainda tem outra evidência muito forte que demonstra isso. Fort Town é sem dúvidas a maior prova que a gente pode encontrar de que Riley e Maylee vivem em linhas temporais idênticas. Isso porque, como vimos em Divertidamente 2, não só a protagonista conhece, como também é fã. E tem até mesmo um pôster do grupo na parede do seu quarto. A gente também vê que ela adora escutar as suas músicas, além de cantar trechos junto com as suas amigas. Inclusive, essa é a mesma expressão musical de empolgação que a Maylee utiliza quando ainda transformada em Panda Vermelho. E da mesma forma que a Riley e suas amigas são fãs da boy band, a Panda Vermelha e suas amigas também conhecem todas as letras e canções do grupo. Além disso, o fato das duas serem fãs da mesma banda também comprova outra coisa: elas vivem no mesmo momento histórico. Isso é bem fácil de se comprovar, principalmente pelo fato de que as boy bands como a Fort Town não são grupos que durem muito tempo. Afinal, o seu principal atrativo são os seus integrantes, que acabam crescendo e deixando de ser adolescentes. Então, normalmente, depois de pouco tempo, elas acabam se desfazendo. Então, o fato do grupo existir e ser um sucesso nos dois filmes comprova que ambas histórias se passam na mesma época, o que comprova que, assim como a Maylee tem 13 anos, a Riley também. Ou seja, as duas vão provavelmente se formar no mesmo ano letivo. Agora diz pra mim, não seria incrível ver as duas garotas sendo amigas de verdade? Se você concorda, comenta aqui embaixo #amigas. Adorei! Todos os fãs da Pixar sabem que as duas garotas moram em locais diferentes. Maylee e sua família vivendo em Toronto, no Canadá, e a Riley e seus pais em São Francisco, na Califórnia. A distância entre as duas cidades é de 3.620 quilômetros, o que é bastante coisa. Só que o mesmo lance não pode se dizer da distância entre a cidade que a Riley vivia em Minnesota e Toronto, onde a gente descobre que a distância é de somente 1/3 desse total. Ou seja, são muito próximas. Além disso, quando a Riley tá treinando no ginásio das Falcões de Fogo, a gente pode ver ao fundo as bandeiras dos Estados Unidos e do Canadá lado a lado. No rock, isso é bem comum, já que times dos dois países fazem parte da mesma liga e disputam partidas entre si ao longo da temporada, o que significa que é bem possível que times de Toronto e de São Francisco possam se enfrentar em uma eventual competição interescolar, o que aumentaria bastante a chance das duas garotas se conhecerem, mesmo que a Maylee não jogue hóquei. Pelo menos até onde a gente sabe, porque se ela fosse goleira na sua versão Panda Vermelha, com certeza seria muito difícil fazer gol nela. Então a gente pode dizer que não é nada impossível que as duas garotas possam se encontrar, e até mesmo já terem se conhecido em alguma competição esportiva.
Coincidência? Acho que não! E é exatamente esse o ponto que sustenta a possibilidade da gente já ter visto a Riley nos corredores da escola da Mei Li, em uma rápida cena no filme da Panda Vermelha. Isso acontece no momento em que a protagonista de Red se torna um grande animal em plena sala de aula e sai correndo antes que alguém perceba. Ela avista o banheiro e sai correndo em direção ao local tão rápido que, ao passar por duas pessoas próximas à porta do banheiro, elas rodopiam e caem no chão. E quando elas caem, note que a garota de cabelos loiros e curtos tem praticamente a mesma fisionomia da Riley. E foi exatamente essa cena que fez com que muitos fãs de Divertidamente começassem a especular a possibilidade de que aquela não era só uma garota que se parecia muito com a protagonista do filme, mas sim a própria Riley, que estaria na escola para uma partida amistosa de hóquei. Mas até agora a Pixar não confirmou nada. Quando conhecemos a Riley no filme de 2015, ela tinha só 11 anos de idade e ainda estava entrando nas fases mais importantes da adolescência. Já a Mei Li já tem 13 anos e, segundo ela mesma, é considerada uma adulta, pelo menos pela Comissão de Trânsito de Toronto. Da mesma forma, quando Divertidamente 2 começa, a gente pode ver que a protagonista tinha acabado de fazer também seus 13 anos. E se a gente parar para analisar, ambas passam por situações praticamente idênticas, no sentido de desenvolvimento pessoal, só que de formas diferentes. Isso porque o fato da Mei Li se transformar em Panda Vermelho é uma herança hereditária passada pelo sangue da sua família, que se manifesta quando as garotas atingem a idade suficiente para entrar na puberdade e se tornarem de fato mulheres. Com relação a Riley, todos nós sabemos que tudo o que acontece no segundo filme se deu graças àquele botão de puberdade, que começou a apitar durante a madrugada e quase fez a vida da garota virar de cabeça para baixo. Foi exatamente isso que fez com que as novas emoções aparecessem na central de controle da mente da garota. Em todo caso, a gente pode dizer que tanto em um filme como no outro, as duas passam por situações muito parecidas, e a puberdade é o ponto de partida. Eu não sei você, mas eu adoro assistir essas histórias. Se você também faz parte dessa tribo de fãs de desenhos e animações, se inscreve agora mesmo no nosso canal. Aqui a gente tem vídeos novos todos os dias. Outra coisa que a gente pode perceber que existe em comum nos dois filmes é o fato de como as amizades são extremamente importantes na vida das protagonistas. Vemos que o grupo da Panda Vermelha é muito necessário para que a garota se acalme e controle as suas emoções e, consequentemente, as suas transformações. No caso da Riley, a gente pode entender que os seus pensamentos relacionados a Bree e Grace foram fatores muito importantes para fazer com que as decisões da garota ajudassem a definir o rumo da sua vida naquele momento tão importante. Por esse motivo, a gente pode dizer que o fator amizade nos dois filmes é algo que é capaz de fazer total diferença. Logo, uma amizade entre a Mei Li e a Riley seria algo que poderia tanto ajudar a protagonista de Divertidamente a controlar as suas emoções de uma maneira mais equilibrada, como faria a protagonista de Red ter um maior domínio sobre a sua transformação e destransformação em Panda Vermelho gigante. E sinceramente é muita coincidência que as duas tenham tantos pontos em comum, e talvez já tenham se esbarrado nos corredores da escola. Você não acha? Afinal de contas, como todos nós sabemos, a Pixar não faz nada por acaso. Sempre existe um motivo por trás. Até porque, se você parar para analisar, vai ver que existe um outro ponto em comum entre as duas garotas, relacionado aos crushes. Por meio da análise dos garotos em que elas se interessam, a gente pode dizer que, de fato, a Mei Li e a Riley têm muito mais em comum do que parece, o que torna cada vez mais provável uma amizade futura entre elas. Quando vemos o Monte Crushmore, que está dentro da mente da Riley, vemos duas figuras que a gente conhece. O primeiro logo do início é o Jordan, aquele garoto que a protagonista conhece no final do filme. E no outro extremo está o Lance Blade, que nem é um garoto de verdade, mas sim um personagem jogável de um game de luta, mas que mesmo assim a Riley acha gato, e por isso tem um crush nele. Só que no meio tem dois garotos que a gente ainda não conhece. Quer dizer,
talvez a gente até conheça. Isso porque eles se parecem bastante com dois integrantes do Four Town, que aparecem algumas vezes em Red, o que faria todo sentido, já que as duas são muito fãs da banda, o que significaria que elas teriam basicamente o mesmo crush. Além disso, se você pensar bem, vai perceber que o perfil de garotos que a gente conhece que as duas têm interesse é parecido demais. Além dos integrantes da Four Town, a Mei Lee tem uma queda gigantesca pelo Devon da loja de conveniências, que mais parece uma versão mais velha do Jordan. Parando para analisar, os dois são extremamente lentos e vivem com os pensamentos no mundo da lua. Então a gente pode dizer que elas curtem o mesmo tipo de cara, o que faria com que elas com certeza se entendessem muito melhor e se tornassem amigas muito mais próximas. Estamos deixando dois conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!